Vibe Mundial FM. Existem verdades que são mistérios guardados em silêncio nos tempos eternos. Romanos 16, versículo 25. Bom, tá chegando o Natal, todo mundo sabe, né? Já estamos pertinho. Amanhã já é a véspera. Esse dia representa muito para muita gente, né? Porque Natal é família. E Natal é o nascimento de Cristo, é o amor, né? Como a gente sempre diz, que a fé nos une. A fé também faz com que a gente não fique só. Mas não é bem assim que a vida acontece. Muitas vezes a gente tem problemas familiares. Muitas vezes nós somos cercados de situações onde a gente fica dolorido, fica machucado, né? Existem aí as problemáticas familiares, que é a primeira prova, né? Que a gente não consegue modificar na vida, quando a gente nasce. A primeira prova é a família. Nós temos a família, se você olhar por um lado, nós temos a família como um grande positivo, né? Uma coisa boa, né? Aquela coisa do amor. E nós temos a família por um outro lado, que é o lado onde há preocupações, há situações de rejeição, há situações que muitas vezes a gente não consegue entender, muitas coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia, situações de mágoas que às vezes as pessoas guardam da família, né? Então nós temos que saber lidar, porque muitas vezes a gente não consegue tirar de nós a família. A família, você pode até se afastar da família, mas você não consegue tirar de dentro de você o elo, porque você vai levar pelo resto dos seus dias o nome do pai, o nome da mãe na sua carteira de identidade, muitas vezes. E muitas vezes esse elo sanguíneo é um elo ancestral, gente. É um elo que, quando a gente fala de ancestralidade, espiritualidade, a gente já está falando diretamente da nossa família, do nosso nascimento, da nossa raiz, né, de vida. Então a gente precisa entender que muitas vezes não sai como a gente gostaria, não é um conto de fadas, a família, né? Às vezes tem mães aí hoje sofrendo, porque às vezes um filho está nas drogas, está na bebida, às vezes uma filha não consegue ficar bem, né? Não fez às vezes um bom casamento, a mãe fica triste porque ela sempre quis o melhor, ela fica um pouco decepcionada, né? Mas a gente precisa saber lidar com tudo isso, porque essa primeira provinha que a gente tem na nossa vida, a gente tem que tirar nota alta, nota 10, porque a gente está aqui, nesse plano, para essas provações. E sem você entender, você já está sendo provado, né? E sem você entender, você já está na sua prova de vida, que é aquela onde você se sente muitas vezes rejeitado, que é aquela onde você se sente muitas vezes como se você também achasse que todas as pessoas são ingratas com você, porque você ajuda, você está sempre ali, e você não tem aquele amor que você merece, o amor merecido. Então a gente precisa entender que muitas vezes isso a gente passa na vida para o nosso crescimento. E a espiritualidade faz com que você cultue o melhor que tem dentro de você. Mas para isso você precisa entender o que está à sua volta, o que está acontecendo com você. Porque muitas pessoas, infelizmente, né? Eu falo infelizmente porque muitas vezes a gente demora muito para a ficha cair. E como a gente tem visto aí hoje, muitas mortes acontecendo, né? Muitas coisas acontecendo, os hospitais realmente estão cheios, a gente está passando, o planeta está passando por um momento que a gente não consegue entender, mas isso é plano de Deus também, né? A gente precisa saber que nada acontece por um acaso. E isso não está acontecendo por uma coincidência qualquer da vida. Isso está acontecendo para que a gente coloque a mão na consciência. Talvez isso venha para modificar muitas pessoas. E muitas pessoas não conseguem ser modificadas tão fácil, nem sabendo que nós estamos aqui numa passagem, nem sabendo que você vai passar por aqui e não vai carregar nada desse plano. A gente não leva nada, gente. A gente não leva absolutamente nada. Levamos
o que construímos em cima do amor de Deus. E levamos as nossas atitudes boas. É isso que a gente leva. Porque dinheiro, milhões, né? Milhões, essa corrupção danada que a gente vê no mundo, isso tudo que a gente está vendo, até parece que eles estão enganando aos olhos de Deus. A gente vê tanta gente, até mesmo religiosa, né? Que podia mostrar uma diferença tão grande num momento tão difícil como esse. Então a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que muitas vezes essas provas que a gente passa são provas que podem... Muitas vezes a gente passa por umas situações que nós precisamos rever, né, na nossa vida. Nós precisamos olhar um pouquinho para Deus, porque eu já vi pessoas, e muitas pessoas que passam uma vida lamentando que não tiveram a família que gostariam de ter, que vivem sozinhos, né? Que não estão, que Deus não olha mais para essas pessoas, né? Eu já vi muito isso. A pessoa chegar e falar, não, mas Deus esqueceu de mim, porque a minha família também não olha para mim. Parece que eu vim com uma cruz, que é a minha família, né? Tem pessoas que acham que a família é um peso. Tem pessoas que não conseguem se relacionar de jeito nenhum com a própria parentela, o próprio sangue. Mas a gente precisa saber que nós estamos numa prova. E essa prova a gente precisa passar pelos karmas, pelas dificuldades, pelas tristezas, pela rejeição, pela ingratidão. Muitas vezes a gente precisa passar por isso, para que a gente possa compreender que a gente veio para uma missão. E é uma missão de combate, é uma missão de você olhar para você, tentar entender e transformar, fazer com que isso não te machuque tanto, fazer com que você saiba lidar com a tristeza, com as decepções. Olha, gente, a vida muitas vezes não é aquilo que a gente gostaria que fosse. A vida, muitas vezes, não é da forma que a gente pensa que a gente pode escrever a nossa história. A nossa história é escrita pelas atitudes que a gente toma. A nossa história é escrita pela forma como a gente conduz a nossa vida. Não por aquilo que você acha que está vivendo no momento. Não por um momento difícil, né? Porque muitas vezes você está vivendo aí um momento que você fala assim, nossa, mas será que eu vou me superar? Será que eu vou superar esse momento? A gente precisa entender que nada é por acaso nessa vida. A gente passa por essa vida muito rápido, né? E as nossas provas, elas dependem de nós, das nossas atitudes, né? Dos nossos pensamentos, daquilo que a gente acredita. A gente precisa, muitas vezes, porque as pessoas falam muito de fé, falam muito de Deus, mas quando estão nas provas, elas esquecem de tudo isso, né? A gente está acostumado a ver as pessoas esquecerem totalmente dos grandes princípios da fé. Porque a gente, quando rejeita alguma coisa, quando a gente não aceita, ou quando a gente briga com alguma coisa que foi imposta por Deus na nossa vida, a gente pode ter sérios problemas. Um deles é a mágoa, um deles é a decepção, e você vai carregar isso pelo resto da sua vida. A gente precisa entender que algumas provas, algumas coisas independem de nós, independem da gente, né? A prova da família é uma delas. A gente, para praticar o amor, para saber que... Porque as pessoas se acham muito boazinhas, muitas vezes. Ai, mas eu não mereço isso, pai Anderson. Eu não mereço a minha mãe, que a minha mãe, ela não olha para mim, eu tenho uma dificuldade de lidar com a minha mãe muito grande. Nossa, meu pai é grosso, meu pai não sabe, ele não, a gente não consegue ter diálogo. Nossa, mas como é que você, né, se sente tão bonzinho diante do mundo, da comunidade que você vive, das pessoas que você convive, se você não consegue lidar com a própria prova que está dentro de casa, com as dificuldades que você está passando, de se relacionar com as pessoas? A vida nunca ela vai ser somente amor, né, alegria. A vida nunca vai ser somente aquilo que você acha, que você consegue transformar, que você consegue, num piscar de olhos, você consegue modificar. Não. A gente precisa aprender a conviver com alguma coisa. E muitas vezes aprender a conviver com as diferenças
ou aprender a conviver com as dores, com as chagas do mundo, é difícil. Porque a gente vê muitas pessoas lamentando, né? Então, quando a gente fala de Natal, né? A gente fala de família, fala de presentes, né? Trocas de presentes. Muitas pessoas falam, nossa, pai, já vai começar a falsidade no final do ano, né? Quando chega Natal é uma falsidade só. Não é isso que a gente tem que... A gente não pode ter isso como falsidade. Nós não podemos ter a nossa família como sendo... Porque você faz parte daquela ancestral, você faz parte daquele DNA. Você tem aquele DNA nas suas veias. Você não pode rejeitar o seu nascimento. Você não pode rejeitar aquilo que Deus colocou sem você escolher. Ele escolheu por você e disse, olha, meu filho, eu vou te dar essa prova. E quero que você consiga passar bem por essa... Porque Deus sabe, conhece todas as coisas. A espiritualidade não é cega, gente. A espiritualidade não é cega. Deus enxerga a gente muito, porque conhece, né, o nosso íntimo, conhece a nossa alma. E a gente vem com essas provas. A gente precisa saber lidar bem com as provas. Porque é muito comum as pessoas chegarem, até mesmo numa mesa de jogo, e falar assim, olha, pai Anderson, eu não aguento mais, porque eu vivo com a minha mãe, com meu pai, parece que eles não me deixam caminhar, parece que eu tô preso. Ai, tem alguma coisa negativa na minha família, parece que as coisas, eles me atrapalham. Ai, eu sinto que tem alguma coisa que me puxa para trás. É muito comum acontecer isso. Mas a gente precisa se superar. Vibe Mundial 95.